Olá pessoal, graças a Deus estamos agora com uma nova roupagem no nosso canal do YouTube e o nosso quadro aqui, Jovem Posso Te Ajudar. E eu, Padre Davi José, quero estar com você, jovem, nesses tempos, falando sobre as coisas de Deus, conversando sobre um monte de coisas, né? Aqui nesse sofá bom, gostoso de sentar. Bom, mas tá bom. Hoje nós vamos falar sobre fraquezas, pecados que podem ser transformados em carismas, em dons. Tem um livro muito legal do Frei Elias Vela, chamado Leão que Ruge, em que ele fala sobre isso e que eu vou trazer aqui para vocês, mais ou menos como ele fala e como eu senti isso na minha vida e o que eu posso dizer para vocês sobre isso. Ele fala sobre o orgulho, o ciúme, o medo, a teimosia e os pecados da carne, da sexualidade. E ele demonstra na prática como que tendo um encontro com Jesus, uma trombada com Jesus, como essas fraquezas, esses pecados podem se transformar em carismas, em dons, em graças. Então, Deus tem seus meios, suas formas de fazer com que até mesmo aquilo que é ruim em nós se torne graça, se torne dom, se torne bênção para nós e para os outros. O orgulho, dá para perceber que uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que ela não gosta de ser contrariada, ela acha sempre que ela é melhor, que ela sabe mais, que ela não pode estar errada, está sempre certa. Uma pessoa orgulhosa, né? Sempre está certa, nunca reconhece seu erro, nunca volta atrás, sempre é melhor do que os outros, não é verdade? Isso sem Jesus, sem encontrar Jesus, uma pessoa orgulhosa, se colocar ela à frente de qualquer coisa, ela vai estragar tudo. Mas se ela estiver atrás, também ela estraga tudo. Porque uma pessoa orgulhosa é uma desgraça. E o orgulho está em todos nós, né? É um pecado original, está em todos nós, mas alguns têm um pouquinho mais, né? Alguns, assim, estão um pouquinho mais perto do inferno. Aí, o que acontece conosco quando nós temos um encontro com Jesus? Jesus transforma a nossa vida. E ao transformar a nossa vida, ele transforma também esse nosso orgulho. Ele transforma esse orgulho em um carisma de liderança, de pastoreio. Porque aí, transformado por Jesus, tocado por Jesus, pelo Espírito Santo, dá para conduzir as pessoas para Deus, dá para fazer a vontade de Deus, dá para estar à frente, porque aí o que conduz é o Espírito Santo, e não o meu orgulho, e não a minha soberba. Quem acaba conduzindo é o Espírito Santo, e a pessoa que já tinha por tendência o orgulho, ela também é muito confiante. Então, ela vai ter mais facilidade para ser um líder por causa dessa confiança que a pessoa tem, e que aí ela vai ser confiante não só nela mesma, mas vai ser confiante em Deus. Bom, falei o orgulho. Agora o medo. Pessoas medrosas, geralmente, medo todos nós temos, e o medo faz bem, gente, né? Se a gente não tivesse medo de nada, a gente já teria morrido. Né? Então, o medo faz bem, o medo é uma forma de preservar, né? De preservação. Só que a pessoa medrosa, o medo exagerado, quando é uma fraqueza, é quando a gente se escraviza e não consegue fazer nada, porque sempre tem um sentimento de que vai dar tudo errado, aí um pessimismo que entra, um sentimento, uma insegurança muito grande, né? O medo faz a gente não amar, por exemplo, para não sofrer, né? Peraí. Já que pode, né? Faz a gente não amar para não sofrer. Então, bom, quando a gente se encontra com Jesus, esse medo ele é curado.
de forma que ele se transforma em amor, em compaixão. E é interessante ver como pessoas compassivas, elas venceram o medo de uma tal forma, pessoas misericordiosas, pessoas bondosas, elas vencem o medo de uma tal forma que eu me lembro de Santa Teresa de Calcutá, que ela mexia na ferida das pessoas, ela vivia em meio a epidemias e parecia que ela não tinha medo, mas a gente não sabe do coração dela. Vai que ela morria de medo, mas que Deus tocou nela de uma forma tão profunda que ela vencia aquele medo amando, se entregando, se doando. Então isso me vinha muito forte ao coração. Você com certeza tem um pouco de ciúme. Eu acredito que a pessoa que diz assim, eu não tenho ciúme de nada não. Ciumento pra caramba. Né? A gente tem ciúme. Né? Começa a falar muito bem de alguém que faz a mesma coisa que a gente pode até fazer aquela cara de paisagem, né? Não, pra mim também. Eu não tenho ciúme, mas aqui dentro tá assim. Por que tá falando bem do fulano? Né? Eu sou padre, né? Então, eu não tenho ciúme de nenhum padre, não. Aí começa a falar bem de um outro padre perto de mim e fala que o padre é isso, que o padre é aquilo, o padre é aquilo. Será que eu não vou, em algum momento, falar assim, quero ser igual a esse padre? Isso é ciúme, não é? Isso é ciúme. Por que eu quero ser igual a esse padre? O ciumento, ele tem a característica de ficar prestando atenção nas pessoas. No que as pessoas falam, em como as pessoas olham, como elas... Né? Até mesmo no relacionamento, por exemplo, namorado, uma namorada que é muito ciumento, né? Se o namorado olhou para o lado assim, ela já olha logo para ver se tem alguma mulher, para ver se está olhando para alguém, para arrumar logo confusão, não é? Então, nada com vocês que eu tô falando. Só lembrei assim. Então, não é que a Maria Cláudia tenha ciúme do Lucas, não é isso. Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá... Que dia foi isso? A pessoa ciumenta, ela presta muita atenção nas coisas. E ela é encontrada por Jesus, ela é curada dessa coisa de se sentir assim, vai me trocar, eu sou pior, esse sentimento de inferioridade. Ela é curada nisso aí. E aí o que acontece com a pessoa? Ela Bom, ela é curada nisso aí. E aí o que acontece com a pessoa? Ela começa então a ter mais discernimento dos espíritos. Ela começa a se abrir mais ao Espírito Santo. E ela começa a ver mais o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Quando alguém está triste, quando alguém está em pecado, quando alguém está fora da presença de Deus, quando alguém está olhando com um olhar de maldade, de julgamento. A pessoa consegue perceber isso, não para julgar, mas para orar pela pessoa, para ajudar a pessoa de alguma forma. A pessoa também que tem a fraqueza da carne, da sexualidade. Geralmente pessoas que têm essa fraqueza, esse problema na sexualidade, na afetividade, e se entregam muito e vivem às vezes uma vida até de prostituição, de tantas coisas assim, a gente percebe que muitas delas, quando tem esse encontro com Jesus, se tornam pessoas tão íntimas de Jesus, tão apaixonadas por Jesus, toda a paixão que elas davam às pessoas, às coisas com a carne, elas começam a entregar a Jesus. Eita, aleluia! E a gente tem, e a gente percebe isso, que quando a gente começa a viver uma vida na carne, no pecado da sexualidade, o que mais atrapalha a gente é o quê? É rezar. É estar em intimidade com Deus. Começa a viver uma vida de intimidade com Deus, de encontro com Jesus, com o Espírito Santo, aquele monstro que era difícil de vencer, começa a ser vencido com mais facilidade, que é o pecado da carne, da sexualidade.
Por isso, meu irmão, minha irmã, não é questão só de você ficar, eu não posso cair, eu não posso cair, eu não posso cair, não. Eu preciso ter um encontro com Jesus que transforme isso dentro de mim em graça, em dom, em carisma. É Ele que faz. Não sou eu que faço a minha obra de santificação. É Ele que faz, eu só permito. É Ele que faz a obra da minha santificação. Por fim, a teimosia. A teimosia é quando a pessoa, você não adianta falar que a pessoa não arreda o pé de jeito nenhum. É isso, é isso, é isso, é isso e é isso. Essa pessoa, tocada por Jesus, invadida pelo poder do Espírito Santo, ninguém vai convencê-la de abandonar Jesus. Ninguém vai convencê-la de deixar o caminho de Deus, de deixar o serviço de Deus. Tem gente que é tão teimosa, tão teimosa, tão teimosa, que é por isso que ela está casada há 50 anos. Tem gente que é tão teimosa, tão teimosa, tão teimosa, mas uma teimosia, não uma teimosia carnal, de fraqueza, mas uma graça do Espírito Santo, de perseverança. Tão teimosa que a pessoa, ela tá até hoje naquele grupo lá da igreja, mesmo todo mundo falando mal dela, mesmo as pessoas não dando a mínima para ela, mesmo as pessoas nem aí para... E ela tá lá firme. Por fim, gente, finalizando mesmo, eu me lembrei de uma história que me tocou muito o coração, do nosso querido bispo emérito, Dom Roberto Guimarães, que nós estamos rezando pela sua recuperação e que está lá, graças a Deus, né, forte, seguindo a sua luta, a sua caminhada. Dom Roberto, há muito tempo atrás, uma missionária da comunidade Shalom falou com ele assim: Dom Roberto, o que o senhor transmite a mim é uma paz que eu nunca senti em outra pessoa. E aí ele disse assim: porque você não sabe, minha filha, o espinho na carne que eu tenho. O que ele quis dizer? Que para ele, não ser irascível, não ser irritado, não esganar as pessoas, era uma obra de Deus. Era uma obra do Espírito Santo de Deus. Que nos faz lembrar de São Francisco de Sales, que rebentava a mesa dele de atendimento todinha, com falta de paciência. As pessoas chegavam com cada coisa para falar com ele, e ele, para não arrebentar a pessoa, ele arrebentava a mesa por baixo. Mas isso era obra de Deus, foi Deus quem conduziu ele a não jogue a sua raiva para as pessoas, ame as pessoas. Então, não vem mais com essa história de que você não pode ser santo porque você é muito fraco. Você só não vai poder ser santo se você não for muito aberto à obra de Deus. Se você não deixar Jesus te encontrar e te curar. Que Deus te abençoe, jovem. Até a próxima, se Deus quiser.